Qual o papel dos santos na nossa vida? Olha, a gente vê estátuas em igrejas, ícones, imagens de santos. Para algumas pessoas, são ferramentas de fé. Para outras, é uma violação direta de um mandamento bíblico. A pergunta é antiga e continua gerando muito debate. Afinal, o que exatamente está acontecendo com todas essas imagens no catolicismo? Bora entender isso melhor. A acusação que a gente mais ouve, né, a mais direta é essa. Católicos adoram estátuas. É uma crítica séria, porque a idolatria está bem no centro do que a Bíblia proíbe. Então, como é que a Igreja Católica responde a isso? A resposta para isso está numa distinção que é fundamental. E vamos ser justos, essa preocupação tem uma base bíblica bem clara. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura. Parece uma ordem super direta, né? Sem margem para dúvida. Então, como é que se concilia essa proibição com a arte sacra que a gente vê enchendo as igrejas católicas? Ok, para a gente entender a perspectiva católica, a primeira coisa a se fazer é definir os termos, o que a Igreja realmente considera como idolatria. E por que, segundo essa visão, as imagens usadas não se encaixam nessa definição. Pois é, essa controvérsia não é de hoje, viu? Na verdade, é um dos debates teológicos mais antigos que existem. E a resposta católica se baseia numa distinção crucial, uma que muitas vezes passa batida: a diferença entre o que é um ídolo e o que é uma imagem. E é aqui que a gente chega no ponto central da questão, a diferença entre um ídolo e uma imagem. Para a teologia católica, essas duas palavras não significam a mesma coisa, de jeito nenhum. São, na verdade, conceitos opostos, e entender essa distinção é a chave para toda essa discussão. Sabe, existe um princípio fundamental na interpretação de qualquer texto antigo: um texto sem contexto é um pretexto. Ou seja, para a gente entender o que uma regra significava, a gente precisa saber para quem ela foi dita. Então a pergunta é, qual era o contexto daquela época quando o segundo mandamento foi escrito? É importante lembrar o seguinte: o povo de Israel estava saindo de séculos de escravidão no Egito, uma cultura politeísta, cheia de deuses para o sol, para o rio, para a colheita. A proibição era como uma muralha para proteger contra a adoração desses ídolos. O problema ali não era a escultura em si, entende? Era o ato de dar a uma criatura a adoração que era devida apenas ao Criador. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque olha só, se a proibição de qualquer imagem fosse, assim, absoluta, a própria Bíblia entraria em contradição. Já que, em outras passagens, o mesmo Deus que proíbe ídolos ordena que se fizessem imagens bem específicas. Aqui tem dois exemplos bem claros disso. Deus instruiu Moisés a colocar 2 querubins de ouro sobre a Arca da Aliança e a criar uma serpente de bronze para curar o povo. Isso mostra pra gente que a questão não é a imagem em si, mas qual o propósito dela? Para que ela serve? Então a distinção começa a ficar bem clara, né? Um ídolo, veja bem, é um substituto de Deus, algo que recebe adoração que pertence somente a ele. Agora, uma imagem sacra é uma representação, um lembrete que aponta para algo além dela mesma. A veneração, nesse caso, não para na estátua. A ideia é que ela passe através dela em direção à pessoa ou ao mistério que ela representa. Ok, então ficou claro que as imagens não são vistas como ídolos. Mas então, para que elas servem? Se os santos não são deuses para serem adorados, qual é o papel deles na fé católica? Essa aqui é talvez a analogia mais simples e mais poderosa de todas. Pensa assim, ninguém olha para a foto da própria mãe e acha que a foto é a mãe, certo? A foto evoca memórias, amor, respeito pela pessoa real. Uma imagem de um santo funcionaria da mesma maneira. Então, na visão católica, os santos são como os heróis da fé. Pessoas reais, de carne e osso, que viveram vidas de virtude extraordinária, provando que é possível seguir o caminho de Cristo. Eles servem como inspiração, sabe? Como aquela grande nuvem de testemunhas que encoraja a gente na nossa própria caminhada. Vamos pegar um exemplo prático. A história de São Maximiliano Kolbe, um padre preso no campo de extermínio de Auschwitz. Quando os guardas escolheram 10 homens para morrer de fome como retaliação a uma fuga, Kolbe se ofereceu para tomar o lugar de um deles, um homem que tinha esposa e filhos. Ele passou suas últimas 2 semanas confortando os outros prisioneiros. A imagem de Kolbe, portanto, não existe para ser adorada. Ela existe para a gente se lembrar que um amor sacrificial como esse é possível. E para deixar essa distinção entre inspiração e adoração super clara, a teologia católica usa uns termos em grego bem específicos. E não é só para complicar, não. É uma forma de garantir que ninguém confunda o que é honra com o que é adoração.
Vamos lá, são 3 termos que vêm do grego. O primeiro é latria, isso é adoração, culto, e é reservado única e exclusivamente a Deus. Ponto final. Qualquer outra coisa seria idolatria. Depois vem a hiperdúlia, que é uma veneração especial dada a Maria por seu papel único como mãe de Jesus. E por fim, a dúlia, que é a honra, a veneração dada aos santos e anjos, reconhecendo eles como amigos de Deus e modelos de fé. Mas olha só, a relação com os santos vai além de uma simples inspiração. A crença católica é que esses heróis da fé não são só figuras do passado, mas amigos ativos no presente. E é aí que entra o conceito de intercessão. A base para essa crença toda é a ideia da comunhão dos santos. Dá para pensar assim: para a igreja, a morte não rompe os laços de família. A crença é que todos os fiéis, estejam no céu, na terra ou em purificação, formam um corpo só, uma única comunidade unida em Cristo. E esses são os 3 estados dessa igreja única. A igreja triunfante, que são os santos no céu, a padecente, que são as almas em purificação, e a militante, que somos nós aqui na terra. A crença aqui é que, já que todos fazem parte de um corpo só, a morte não corta esses laços de comunhão e de oração. E aqui vem a analogia final, que talvez ajude a esclarecer tudo. Pedir para um santo rezar por alguém é visto da mesma forma que pedir para um amigo aqui na Terra rezar. A diferença... Se você gostou desse vídeo e tem mais dúvidas e gostaria de esclarecer, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos e aprenda com os nossos catequistas. Catequizando o Filho de Deus.